mês de maio. E para hoje a gente traz um convidado muito especial, e para mim já é um prazer presidir esses bate-papos, e é um prazer duplicado hoje estar presidindo esse bate-papo na presença de dois amigos, né? O Dr. Marcel e o Dr. Mark. Dr. Marcel vem hoje para tratar do tema aspectos materiais e registrais da aquisição de imóvel rural por estrangeiros, com a moderação feita por mim, Eduardo Tristão, e com comentários e como debatedor o Dr. Marcos Prado. Antes de eu fazer a apresentação rápida do tema e do palestrante e dos debatedores, eu queria pedir a gentileza de todos os participantes, exceção feita, obviamente, ao palestrante e debatedor, que colocassem os seus microfones no mudo, para que a gente evite aí interferências, e para que também, até pelo fato de a gente estar fazendo a gravação disso no YouTube, para que por favor, desliguem as suas respectivas câmeras. E aí, ao final, a gente vai ter uma rodada para debates, em que vocês poderão eventualmente endereçar suas perguntas de viva voz, ou eventualmente pelo próprio chat. Mas durante a exposição, peço por favor que mantenham seus microfones no mudo e suas câmeras desligadas. Pois bem, o tema que o Dr. Marcel vem trazer aqui é um tema extremamente atual, e é um tema que vem sofrendo aí ao longo dos anos influxos políticos, ideológicos, legais, infralegais, e apesar do fato da primeira vista o tema parecer um pouco distante da nossa realidade, é um tema que tem uma proximidade muito grande com a vida cotidiana da gente, né? Se a gente for pegar aí uma embalagem de margarina, por exemplo, muito provavelmente o óleo vegetal de soja que fez aquela margarina foi produzido com base numa soja possivelmente plantada aí num terreno de alguma forma envolvido nessa discussão, né? E para além disso, né, eu acho que esse momento em que a gente discute a pandemia, a presença da China ao redor do mundo, uma tendência de nacionalização e refratarismo, né? Me desculpe o neologismo, dos países, de olhar muito mais para uma visão tendencialmente mais nacionalista. Eu acho que essa discussão, que hoje já está quente, ela vai ficar ainda mais quente nos próximos anos. E para tratar desse tema, vem aqui, e aí eu vou tomar a liberdade de pegar minha cola aqui para ler o currículo, porque os currículos são grandes. Vem aqui como palestrante o Dr. Marcel Edvar Simões, que é meu colega de faculdade, nos formamos na mesma turma, estudamos em salas diferentes, mas no mesmo período, então somos contemporâneos de São Francisco. Então já conheço o Marcel há 21 anos, né? Fomos monitores de direito romano juntos, participamos de grupo de estudo de direito civil, é um estudioso com DNA de civilista no sangue, e muito prazer reencontrá-lo. O Dr. Marcel é mestre e doutorando em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. Ele é professor e coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito Registral e Notarial e de Direito Ambiental do Instituto de Direito Público de São Paulo, IDP. Ele é procurador federal, procurador regional substituto do INCRA em São Paulo, ex-diretor de Desafios Sociais no âmbito familiar da Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E aí, aproveitando o gancho, Dr. Marcos Prado, também um grande amigo, colega de São Francisco, um pouco mais velho, né, Dr. Marcos? Mas baita advogado, sócio da área imobiliária do Sescom Barrier Flash Barreto Advogados, formado em Direito pela USP no ano 2000,
especializado em Direito Contratual pela PUC-COGEAI, em Direito Urbanístico pela Sociedade Brasileira de Direito Público, em Direito Notarial e Registral Imobiliário pelo ERIB, diretor técnico de conteúdo da nossa academia e recomendado aí por publicações internacionais como advogado referência, publicações tais quais Chambers and Partners, Legal 500 Leaders League, Latin Lawyer e Análise Advocacia 500. E a minha apresentação, eu sou Eduardo Tristão, sou diretor executivo da Adnotário, sou sócio da área imobiliária do Madrona, advogado, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. E sem mais delongas, pessoal, eu queria passar a palavra para o Dr. Marcel, para que ele faça a sua exposição. Fique à vontade para compartilhar o conteúdo da telas da tua apresentação em PowerPoint, Marcel, e voltamos a nos falar em breve. Aproveitem, porque o cara é muito fera. Obrigado, Eduardo. Bom, com essa apresentação, a responsabilidade subiu agora, né? Queria reforçar o meu agradecimento ao Eduardo, que realmente fomos colegas, né, na São Francisco, colegas de turma, formados no mesmo ano. É um amigo querido, que já no tempo da graduação se destacava pela sua liderança. Participamos assim desses grupos, né, inclusive lá no Direito Romano. E nos caminhos da vida a gente vai se encontrando e encontrando esses temas que acabam afligindo, não é, a nós dois e a muitos dos colegas que estão aqui acompanhando nesse momento. Cumprimento também o Marcos, vai ser um prazer muito grande aqui a nossa interação, porque o tema ele é muito vasto, ele é intricado, muito intrincado. E eu acho que é um dos melhores temas que tem para troca, realmente. Sempre alguém vai acrescentando um aspecto, um detalhe ao qual o outro não prestou a devida atenção. Então, com isso, a gente consegue crescer conjuntamente, né? Quero cumprimentar e agradecer muito o nosso presidente, Dr. Marcos Kikunaga, que quando convida eu aceito, porque o Dr. Marcos ele presta um serviço imprescindível no Brasil pelo desenvolvimento do direito registral e notarial. Eu acompanho sempre, né, a atuação na OAB, a Adnotari, instituição jovem, mas que vem se destacando também já com esses eventos que nós acompanhamos. Então, eu quero fazer um especial agradecimento e cumprimento ao Dr. Marcos também. A Mônica, né, que ajudou bastante aqui na preparação desse evento, na organização, e cumprimentar também, eu não consigo ver aqui o nome de todos que estão acompanhando, mas o meu amigo, sócio, né, o Dr. Rodrigo Jorge Moraes. Somos sócios aí na coordenação do curso de pós-graduação em Direito Ambiental do IDP de São Paulo, né? Bom, mas esses são os cumprimentos que a gente não pode deixar de fazer e faz com muito gosto. Mas estamos todos aqui para encarar esse tema interessantíssimo, polêmico e, como eu disse, intrincado, cheio de detalhes. O fato dele ser tão intrincado, ele pode ser demonstrado a partir da constatação de que há um estudo na consultoria legislativa do Senado, não voltado ao tema em si, mas voltado especificamente à questão da polêmica. Esse estudo faz questão de destacar, olha, estamos investigando a polêmica ao longo de décadas acerca do debate sobre aquisição de imóvel rural por estrangeiro no Brasil. Por estrangeiros e pelas pessoas jurídicas equiparadas, o que é um nó todo especial dentro do tema. Então, sem mais demora, vamos aqui começar a abordagem desse tema, que é a aquisição de imóvel rural por estrangeiro no Brasil e com destaque para as pessoas jurídicas brasileiras equiparadas às estrangeiras. Eu gostaria de dividir aqui a exposição
que vai ter um tempo delimitado para que a gente possa passar, né, aos debates e também a questionamentos de todos que estão acompanhando, da seguinte maneira: 4 eixos fundamentais. Primeiramente, queria começar a abordagem por um ponto que normalmente é deixado em segundo plano, que é o aspecto do investimento estrangeiro. Esse é um tema que nós não podemos esquecer que ele envolve toda uma problemática ligada ao investimento estrangeiro, a capitais estrangeiros. Isso tem uma importância muito grande na economia. O Eduardo começou destacando muito bem isso. Para alguns pode parecer que o tema aqui da aquisição de imóvel rural por estrangeiro é um tema assim, importante, mas não tão presente no dia a dia. Ele é muito importante porque ele impacta a economia e impacta um setor da economia que é fundamental, que é o agronegócio, né? Que volta e meia aparece aqui ou ali pintado com algumas tintas mais negativas, especialmente em alguns confrontos no contexto ambiental ou da proteção ambiental. Algumas discussões onde às vezes acaba havendo contornos ideológicos, né, de todos os lados, né? E é importante a gente colocar os debates às vezes de volta nos eixos, né, no trilho certo e num trilho eminentemente técnico, né? Debater essas coisas sem preconceitos. Então, realmente é muito importante por esse significado econômico. Então, queria começar fazendo essa menção ao aspecto do investimento estrangeiro. A partir daí, seguindo para um segundo eixo da exposição, relativo à legislação aplicável e à sua interpretação né, dessa matéria aqui no Brasil. Esse eixo, talvez para alguns, não sei para quantos dos que estão acompanhando, pode parecer um pouco básico demais, né? Especialmente para quem atua com o tema ou já atuou, conhece as normas, mas eu peço escusa a todos para fazer essa abordagem um pouco de base, né? Mencionar um pouco do teor da Lei 5.709, um pouco do decreto regulamentador, um pouco dos pareceres da AGU, né? Das instruções normativas do INCRA, ainda que na parte mais básica, porque senão a gente não consegue progredir para os aspectos mais avançados da discussão. Em terceiro lugar, justamente me dedicar um pouco mais nessa questão do debate atinente às pessoas jurídicas brasileiras equiparadas, né? Equiparadas às estrangeiras. Sempre que eu falar pessoas jurídicas equiparadas, né? Então já estamos sabendo de que estamos falando. Aquela questão de posicionamento oscilante da AGU ao longo do tempo e mais recentemente esse posicionamento último da AGU até agora, que entra numa rota assim de colisão com o entendimento aqui no âmbito do TJ, né, de São Paulo, especificamente aqui a partir de entendimento da Corregedoria Geral da Justiça. Por fim, concluindo com algumas últimas novidades na matéria, projetos de lei, mas aí também eu não vou assim me concentrar muito minudentemente, porque o Marcos também vai abordar essa matéria, a gente vai poder debater bem sobre o futuro, né? E, no fim, eu também dou a minha opinião, o que eu acho desse imbróglio todo. Mas então, vamos lá. Como eu disse, eu gosto de começar o estudo desse tema tratando da questão do investimento estrangeiro. A gente não pode esquecer que, ao falar em aquisição de imóvel rural, de imóvel que vai se voltar para a produção agrícola, nós estamos pensando em investimento. E aí um conceito claro de investimento estrangeiro é importante para todos nós, né? Entendermos o investimento estrangeiro como um recurso tangível ou... Deu eco aqui? Acho que já normalizou. Recurso tangível ou intangível, pode ser financeiro ou não, que é controlado por um agente econômico, seja ele uma organização, seja ele uma pessoa física estrangeira, né? E que é investido com o intuito de retorno. Um retorno superior ao valor desembolsado. Parece um conceito básico de investimento, mas é que muitos, às vezes, se esquecem desse detalhe. Não é qualquer fluxo de capitais
que venha transfronteiriçamente, que pode ser considerado investimento estrangeiro, né? O simples fato do recurso financeiro vir de fora do Brasil não é suficiente para caracterizar investimento estrangeiro. Basta que a gente pense em capitais brasileiros que estejam no exterior, né? Isso não é investimento estrangeiro, o capital é brasileiro. No caso de uma organização, por exemplo, controlada por brasileiros, não é? Então, é importante tentar ao máximo precisar o que seja o investimento estrangeiro, porque como nós vamos ver na sequência, o controle, todo esse controle, por vezes restritivo, por vezes há movimentos de ampliação sobre a aquisição de imóveis por estrangeiros ou equiparados, tem a ver com essa caracterização do que seja o estrangeiro. E se o que é mais importante é a caracterização do ente como estrangeiro a partir do próprio ente ou a partir dos aspectos do investimento, não é? Do controle aí sobre capitais. Então, primeiramente, esse detalhe, né? Para caracterizar investimento estrangeiro, não basta que o recurso venha de fora do Brasil. Também não é qualquer remessa feita efetivamente por estrangeiros, não é? Se se trata, por exemplo, de um pagamento de dívida para aquisição de algum bem de consumo feita pelo estrangeiro, isso não é investimento, ele comprou alguma coisa no Brasil, então isso não é investimento, tem que ser feito com vistas a ganho. Da mesma forma, reinvestimentos de dividendos, de lucros, que sejam pagos por empresas constituídas sob as leis brasileiras ao seu controlador estrangeiro, aí nós vamos ter a consideração como investimento estrangeiro. Então, os limites são importantes de serem considerados aqui. E também, por último, não confundindo investimento internacional, que é o investimento feito por estados, com investimento estrangeiro feito por agentes econômicos privados. Por que tanto dessa minha ênfase na questão do investimento no início da exposição? A verdade é que, na minha forma de ver, a jurisprudência e a legislação brasileiras relativas à aquisição de imóveis rurais ainda não chegou verdadeiramente a um consenso sobre o que é mais importante, né, na caracterização de uma aquisição de imóvel como sendo por um estrangeiro. Se o que é mais importante é o controle sobre o recurso investido, se é isso que vai fazer com que se trate de uma operação que envolve esse elemento de estraneidade, ou se é algo que se põe em razão do domicílio do detentor ou da constituição do detentor, de acordo com as leis de determinado país, né? Isso é importante, porque se o critério para caracterizar determinada aquisição de imóvel rural como sendo por estrangeiro é o critério do domicílio, isso é algo que acaba sendo contornado, né, por um sem número de formas. Restrições que se imponham aí ao capital estrangeiro acabam sendo contornadas por expedientes que talvez não fossem necessários se a legislação fosse mais clara. Então, não há um critério único para a definição da nacionalidade de pessoas jurídicas. Isso também a gente sabe desde o ponto de vista de outros ramos do direito. E é um problema que se intensifica no contexto da globalização. Com a globalização, esses capitais migram para lá e para cá e um sem número de dificuldades acaba se apresentando. No que tange a modalidades de investimento estrangeiro que interessem a atividade agrícola, não é? Ou que sirvam para aquisição ou controle de terras, nós temos que pensar em dois especificamente, né? Várias as formas de investimento estrangeiro na atividade econômica, mas duas aqui interessam. Os chamados investimentos estrangeiros diretos, que se subdividem, não é? Ou ocorrem por meio da constituição de uma sociedade no país, propriamente, ou aquisição de participação societária nesta sociedade no país, de acordo com as leis, no caso, brasileiras, ou então esse investimento estrangeiro direto pode se dar também por meio da autorização para que a empresa estrangeira atue no país, através da abertura de filial. Então, são dois modelos distintos.
e isso vai surgindo ao longo aqui da evolução do tema também. O que o governo ou o que o judiciário vai entendendo que deve restringir ou que deve controlar melhor, não é? A situação do investimento direto por uma pessoa jurídica que é efetivamente constituída no exterior e que consegue a sua autorização para ter filial no Brasil, ou aquela pessoa que, na verdade, ela investe diretamente porque ela participa, ela, de alguma forma, adquire participação societária em empresa propriamente brasileira ou dá margem propriamente à constituição de uma empresa brasileira. Como segundo tipo aí, segunda modalidade de investimento estrangeiro a considerar, são os investimentos em portfólio ou carteira, feitos principalmente nos mercados financeiro e de capitais, aquisições de ações de modo variado, sem o intuito, porém, de participar no processo decisório da pessoa jurídica. Isso também é investimento, porque o agente econômico estrangeiro ele quer lucrar, ele quer receber no final. Então, vamos manter em perspectiva, a proposta que eu sempre faço no debate do tema, que não se trata meramente de uma questão afeta o direito civil, embora eu seja professor de direito civil e amante do direito civil, uma questão ligada aos direitos reais, à aquisição de imóvel, ou que penetre meramente o componente de valores caros ao sistema, como as questões de soberania, ou nem mesmo a questão econômica de um ponto de vista mais genérico. Trata-se de uma questão de desenvolvimento, uma questão de economia de mercado muito presente e uma questão que envolve relações empresariais que não podem ficar em segundo plano. Então, chamada a atenção para essa questão do investimento, eu passo aqui ao segundo aspecto que eu queria tratar, que é o aspecto da legislação aplicável hoje. Aqui eu acho que eu não vou conseguir projetar, Eduardo, apesar da sua abertura inicial e do que a Mônica também tinha colocado, porque o meu notebook aqui não está muito em ordem para projeção. Eu tinha um quadro dessa legislação, mas acho que não interfere em nada com a exposição. Eu acho que eu consigo aqui, Marcel. Eu acho que eu consigo. É naquele PowerPoint que você mandou? É naquele que eu mandei. Você consegue colocar? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo? Sim. Fantástico. É isso aí. Sim. Maravilha. Porque senão, como são aí a menção a 6 ou 7 diplomas, né? Aí eu começo a falar os números e aí assim fica mais fácil da audiência ter o registro. Então aí nós temos a legislação aplicável, como eu já disse, pode parecer algo básico ao profissional que atua com proficiência na área, mas para quem não tem um contato tão íntimo, é importante ter esse arcabouço normativo no horizonte, né? Então, nós temos aí algumas leis que interessam à matéria, algumas com maior importância, outras só para ter aí uma referência. Então, o Estatuto da Terra, ele tem lá a sua importância, por exemplo, no artigo 60, onde há uma menção às empresas de colonização estrangeiras, uma regrinha específica no Estatuto da Terra. Mas mais importante é a Lei 5.709 de 71, que permanece o eixo central aqui da discussão, a lei fundamental da matéria da aquisição de imóvel rural por estrangeiro ou por pessoa jurídica brasileira equiparada à estrangeira. Uma lei de 71, apesar de diversos projetos de lei que procuram ou que visam a sua alteração e até mesmo a sua revogação, essa lei permanece em vigor. E ela que traz a disciplina básica da matéria. É uma lei que é regulamentada pelo decreto 74.965 de 74. Na sequência, nós encontramos na Lei da Reforma Agrária, na Lei 8.629 de 93, algumas regras interessantes, e eu destaquei aí em especial o artigo 23, que estende ao arrendamento as regras que a 5709 traz para a aquisição, né? Faz essa extensão. E também prescreve a competência do Congresso para autorizar aquisições além dos limites previstos
na 5709. Então, essa é uma norma bastante importante do artigo 23, especificamente essa segunda, que permite que o Congresso maneje os limites de área que podem ser adquiridos por estrangeiros. E aí, termino aqui com os itens 5 e 6 desse arcabouço legislativo, que são itens importantes para a parte mais final da exposição. São os itens relativos aos pareceres da AGU, parecer CGU, AGU de número 1 de 2008, CGU aí está por Consultoria Geral da União, não Controladoria Geral da União, mas a consultoria, órgão de consultoria da AGU. Então, o parecer 1 de 2008, que foi aprovado pelo parecer LA 01 de 2010. Esse é o último parecer da matéria emitido pela AGU e, desde então, ele está em vigor, o entendimento que permanece aí nos últimos 10 anos, depois de algumas indas e vindas. Como regulamentação minudente no âmbito do INCRA, que é a autarquia, né, dentro do Ministério da Agricultura, que tem a competência para autorização, nas hipóteses que a autorização de aquisição é necessária, essa competência é do INCRA. Então, essas normativas aqui do INCRA, essas instruções normativas, elas são relevantes porque detalham minuciosamente o procedimento do pedido de autorização de aquisição de imóvel por estrangeiro junto ao INCRA. Então, aí está em destaque a instrução normativa INCRA 88 de 2017, conforme a sua epígrafe, atualiza os requisitos e procedimentos de autorização para que estrangeiros possam adquirir e arrendar terras no Brasil. Em 2018, no final de 2018, foi editada a IN INCRA 94. O conteúdo da IN INCRA de 94, ele é 99,9% idêntico ao da IN INCRA de 88. Embora não tenha sido formalmente revogada, e embora a gente tenha assistido recentemente à edição de IN que altera a 88 ao invés de alterar 94, a verdade é que a disciplina está posta na 94 hoje, porque os conteúdos eles são idênticos. Então, aqui, qual é a nossa situação atual? E aí, partindo de algumas referências aos dispositivos mais importantes da 5.709. Né? Quero falar um pouco sobre as normas mais importantes dessa lei, que é o coração da matéria. Então, não vou ficar aqui examinando artigo por artigo, mas alguns que têm um peso maior e que colocam para a gente a moldura do problema. Começando logo pelo artigo 1º, que deixa muito claro o âmbito de aplicação dessa lei. Ela se refere ao estrangeiro residente no país e à pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil. Então, eu destacaria que, na verdade, são requisitos aqui relevantes. O estrangeiro residente e a pessoa jurídica estrangeira com autorização a funcionar no Brasil, que são requisitos importantes em cada um dos casos. Segundo o caput aí do artigo 1º, essas pessoas só poderão adquirir imóvel rural no Brasil na forma prevista nesta lei. E ainda, já no âmbito do artigo 1º, nós temos o parágrafo 1º como parágrafo aí da discórdia, o cerne da discórdia. Aquele que promoveu uma equiparação de pessoas jurídicas brasileiras a pessoas estrangeiras, uma equiparação que essa lei realiza aqui neste parágrafo 1º ao artigo 1º, e que foi criticada ao longo do tempo e que é criticada ao longo do tempo, até porque realmente merece essas críticas. Então, o parágrafo 1º coloca que a pessoa jurídica brasileira da qual participem a qualquer título pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no exterior, também ficam sujeitas ao regime estabelecido na Lei 5709. Então, a gente tem aqui o conceito de pessoa jurídica brasileira equiparada à estrangeira.
Aqui se fala, nesse dispositivo, só na questão da maioria, não é, do capital estrangeiro. Mas o manual de orientação do INCRA, o INCRA tem o seu famoso manual de orientação para aquisição de imóveis por estrangeiros. E lá há uma menção ao poder de controle de um modo mais amplo, como eu estou insistindo desde o início, importância do aspecto do investimento e importância dos aspectos societários na matéria, não é? Para o entendimento mais completo. Então, a questão do poder de controle, que nós sabemos que mais atualizadamente não pode ser tratada meramente em termos de 50% mais um do capital, não é assim que funciona. Então, o manual faz essa menção ao poder de controle de um modo mais amplo, envolvendo também o poder de conduzir as deliberações da Assembleia Geral, de eleger a maioria dos administradores da companhia, dirigir as atividades sociais, orientando verdadeiramente o funcionamento dos órgãos da companhia. Tudo isso caracterizando o controle, e esse controle sendo exercido por um estrangeiro, no âmbito de uma pessoa jurídica que é brasileira, que é constituída sob a lei brasileira. Muito bom. Houve uma alteração recente neste artigo 1º, que é digna de nota e de uma ênfase nossa nos debates, a alteração no parágrafo 2º ao artigo 1º, não é? Colocando que as restrições da Lei 5.709 não se aplicam, além do caso de sucessão legítima, às hipóteses de constituição de garantia real, inclusive a transmissão da propriedade fiduciária, e também não se aplicam essas restrições à aquisição por estrangeiros quando se trata de recebimento de imóvel em liquidação de uma transação com uma pessoa jurídica qualquer aqui no Brasil, o que pode se dar por meio de realização de garantia real, inclusive alienação fiduciária. O ponto merece destaque aqui, nessa questão da alienação fiduciária, por conta da nova disciplina trazida agora pela lei, que operou a conversão da MP do agro, não é? Então, trouxe uma disciplina interessante que nós vamos poder debater melhor daqui a pouco. Então, já opera essa alteração toda aqui, que, como nós vamos ver, traz um canal que, ao final, possibilitará a permanência de imóveis rurais nas mãos de estrangeiros, num contexto da alienação fiduciária, de uma forma em que, fora desses termos, não poderia. A questão dos limites. E aí, Eduardo, pode colocar a projeção seguinte, são pouquíssimas projeções, mas é só para fim de demarcação. Eduardo, será que pegou? Ah, está pegando aqui. Perfeito. Só um segundo. Foi? Tranquilo. Acho que ainda não, ainda estamos na legislação. A próxima... Agora foi, né? Agora foi. Perfeito. Então tá bom. Obrigado. Nessa projeção nós temos aqui um quadro síntese com relação aos limites à extensão do imóvel rural adquirido por estrangeiro. Então quero deixar aqui para apreciação de todos, é uma síntese de diversos dispositivos aqui da nossa lei. O artigo 3º da lei traz a disciplina relativa à pessoa física estrangeira. Prescreve que a aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira não poderá exceder a 50 módulos de exploração indefinida em área contínua ou descontínua. Então, aqui a ideia do MEI, né, do módulo de exploração indefinida, que é uma medida de área tributária, não é? Ela bebe na fonte do módulo fiscal. Então, nós temos aqui a primeira referência a limite. Pessoa física estrangeira, um limite máximo de 50 MEIs. Quando se tratar de imóvel com área não superior a 3 módulos, a aquisição será livre, dispõe o parágrafo 1º ao artigo 3º. Mas aí uma observação importante. Então, nós temos, como está posto no quadro para todos, em matéria de pessoa física, menos de 3
MEI, aquisição dispensa autorização, desde que restrito a um imóvel por pessoa, porque o requisito aqui tem a ver com a primeira aquisição. Então, menos de 3 MEI, não há necessidade de autorização, pessoa física pode adquirir diretamente. Já na faixa seguinte, imóvel com área com mais de 3 módulos de exploração indefinida, mais menos de 50, é necessária a autorização prévia do INCRA nos termos do procedimento que é disciplinado pelas INs mencionadas. E aí um detalhamento no âmbito dessa faixa, entre 3 e 50 MEIs. Para imóveis rurais com área superior a 20 MEI, há necessidade de apresentação de projeto de exploração do imóvel, isso para pessoa física, porque para pessoa jurídica sempre há esta necessidade, independentemente aí da área. E a terceira banda, com mais de 50 MEI, são vedadas as aquisições para pessoas físicas, podendo ser autorizadas pelo Congresso Nacional. Esse é o panorama, essa é a situação para a pessoa física hoje. Pensando aqui especificamente no ponto de partida da pessoa física estrangeira. O artigo 5º traz a primeira referência aqui da disciplina quanto às pessoas jurídicas. Ele diz que as pessoas jurídicas estrangeiras referidas no artigo 1º desta lei só poderão adquirir imóveis rurais destinados à implantação de projetos agrícolas, pecuários, industriais ou de colonização, vinculados aos seus objetivos estatutários. Então, tem essa demarcação desde o início de que o estatuto, o ato constitutivo da pessoa jurídica tem que ser harmonioso com esse objetivo, com essa aquisição. Mais interessante ainda é o parágrafo 1º, esse artigo 5º. Ele diz que os projetos de que trata este artigo deverão ser aprovados pelo Ministério da Agricultura, leia-se INCRA, não é? A lógica comum de tantos ministérios. O Ministério acaba sendo uma entidade de orientação política, mas realmente quem põe a mão na massa é a autarquia específica. Então, na realidade, a coisa é tocada pelo INCRA, né? Ouvido o órgão federal competente e desenvolvimento regional na respectiva área. E aqui eu chamo a atenção para uma grande restrição. O fato de que nesse dispositivo nós não encontraremos, e nem em outro dispositivo nós também não encontraremos, qualquer referência a prazo dentro do qual o INCRA deva emitir essa autorização, o que me parece muito inadequado, não é? Me parece uma grande restrição, porque a aprovação pelo INCRA não tendo um prazo, não é, para ser aí emitida, isso pode levar um tempo grande, trazendo grande insegurança, grande incerteza. O que faz com que no mercado nós encontremos mecanismos de burla, não é? Os agentes aí acabam indo muitas vezes para a utilização de direito real de superfície, usufruto, parceria rural, arrendamento não, porque está na mesma restrição por força da Lei 8.629. Mas são mecanismos às vezes utilizados pelos agentes econômicos, aqueles que queriam adquirir o imóvel, porque começa com o primeiro problema aqui, da entrada no INCRA e não há um prazo previsto para a emissão da autorização. No que tange à aquisição de áreas por estrangeiros consideradas indispensáveis à segurança nacional, nós temos a questão da autorização pela Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, não é? Então, a questão das áreas indispensáveis à segurança. Esse é o problema que se apresenta durante toda a discussão. Na verdade, é um dos vetores da discussão. A gente percebe uma contraposição ao longo dessas décadas de debate e nesse momento aqui, no atual governo, de um modo especial. De um lado,
a visão restritiva à aquisição de imóveis por estrangeiros, ela é calcada em diversos argumentos, mas um muito central é o da segurança nacional, é o da soberania, não apenas no que tange as áreas propriamente de segurança, fronteira, etc., mas como um conceito mais amplo de segurança nacional. O que, na minha opinião pessoal, já adianto, tem lá o seu relevo, mas nós temos que tomar cuidado com certo anacronismo, né? Imaginar que nesse contexto de investimentos estrangeiros, num sistema econômico que admite controles, amarras, publicidade, né? A gente imaginar que a gente não possa ter ampliação de aquisição de imóvel rural por estrangeiro ou por pessoa equiparada, porque isso representa uma ameaça à soberania, porque o território vai ser rifado. Isso é muito anacrônico, né? Mas vamos lá. Aqui, nós estamos mais ou menos por volta da altura dos artigos 8º, 9º e 10º da nossa lei fundamental da matéria, e são os artigos que justificam, no título aqui da nossa exposição, a referência aos aspectos registrais. Essa matéria tem forte conexão com o registro de imóveis, que já se apresenta a partir desses dispositivos, com o registro de imóveis e com o tabelionato de notas, porque o artigo 8º coloca a exigência da escritura pública, é da essência do ato de aquisição de imóvel rural por pessoa estrangeira a escritura pública, e isso independentemente do valor. Então, em termos absolutos. O artigo 9º coloca para nós os requisitos dessa escritura, no que tange a pessoas físicas e também no que tange a pessoa jurídica estrangeira. Para a pessoa física, requisitos que se pode imaginar, não é? A pessoa física comprando um imóvel rural, imagina que não vai ter que ter a menção ao documento de identidade do adquirente. É óbvio que vai. Esse tipo de requisito é mencionado aqui, como a prova da residência no território nacional, como a autorização do órgão competente ou assentimento do Conselho de Segurança Nacional, quando for cabível, em virtude da questão de segurança nacional. Para a pessoa jurídica estrangeira, tem que constar dessa escritura pública a transcrição do ato que concedeu a autorização para a aquisição da área. Então, não é a mera menção, é a transcrição do ato autorizativo de aquisição de área, o ato que é praticado no âmbito do INCRA, bem como dos documentos comprobatórios da constituição da pessoa jurídica e a licença para o seu funcionamento no Brasil. Então, tudo isso muito importante no contexto do tabelionato de notas. Já no artigo 10, algo que toca o registro de imóveis com muita força. Os cartórios de registro de imóveis, eles têm que manter um cadastro especial em livro auxiliar, referente a essas aquisições de terras, de imóveis rurais por pessoas estrangeiras, sejam físicas, sejam jurídicas. É livro auxiliar único aí para o registro dessas aquisições. E nesse livro deve constar o detalhamento, deve constar documento de identidade das partes, se forem pessoas físicas, atos de constituição, se jurídicas, memorial descritivo do imóvel e transcrição da autorização do órgão competente também. Tudo isso porque, conforme nos informa o artigo 11, há necessidade de apresentação de relação de aquisições trimestralmente pelos cartórios. Os cartórios de registro de imóveis devem trimestralmente apresentar relação das aquisições de áreas rurais por estrangeiros. Essa apresentação se faz à Corregedoria da Justiça dos Estados, e se faz também ao Ministério da Agricultura. Então, é uma prestação com duplo destinatário, que pode ser triplo, se se tratar de área indispensável à segurança nacional. O cartório de registro de imóveis também tem que encaminhar à Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional. Mais alguns artigos de importância, só para fechar esse panorama, né? Eu prometi que não ia abordar todos os detalhes da lei, até porque seria impossível, mas alguns que são importantes para termos a disciplina atual em mente e aquilo que poderá vir a ser alterado no futuro, né? Haja vista aí a presença de projetos de lei nesse sentido.
O artigo 12 é importante, não pode ser ignorado. É o artigo que trata da questão da soma das áreas rurais. Ele estabelece um limite além do limite, o limite levando em conta a superfície do município. Então, nós encontramos no artigo 12 as seguintes limitações. O limite de 10% da área total do município pode ser titularizado por pessoas estrangeiras da mesma nacionalidade. São dois limites, na verdade. 10% para pessoas estrangeiras da mesma nacionalidade e até 25% para estrangeiros de uma forma geral. Então, atingidos esses limites, ficam obstaculizadas as aquisições individuais. Se 25% da área do município já está titularizada por estrangeiros em geral, isso representa um obstáculo para novas aquisições. Se até 10% para estrangeiros da mesma nacionalidade, obstaculiza para aquela nacionalidade. Há algumas exclusões no parágrafo 2º ao artigo 12, áreas rurais inferiores a 3 módulos, situações anteriores a 1969 e também as hipóteses de adquirente que tem filho brasileiro ou é casado com pessoa brasileira sobre regime de comunhão de bens, envolvendo aqui tanto a comunhão universal como a comunhão parcial. O parágrafo 3º diz, numa cláusula que é comum nessa lei, né, ela tem muitas válvulas de adaptação, ou pelo Congresso Nacional, ou pelo Presidente da República. No caso, o Presidente da República, mediante decreto, pode autorizar a aquisição além desses limites de área ligados à área do município. Artigo 14, importante, é vedada a doação de terras da União ou dos estados a pessoas estrangeiras. Então, o aspecto da aquisição gratuita tem uma disciplina específica, salvo nos casos específicos aqui ligados a núcleos coloniais e ligados a eventuais agricultores estrangeiros imigrantes. Artigo 15 é bem interessante, até para os colegas que se interessam pelo tema, para o desenvolvimento de trabalhos aí, escritos doutrinários, artigos, por essa questão da nulidade de pleno direito. Ele, de modo direto, coloca que a aquisição de imóvel rural que viole qualquer determinação desta lei é nula de pleno direito. Vale um estudo de teoria geral aqui, né? É uma nulidade verdadeiramente. Nós estamos tratando aqui, como diz Pontes de Miranda, de negócio proibido, porque se é negócio proibido, chega a ser até mais do que nulidade, né? Chega a ser uma sanção que se aproxima da inexistência. As consequências acabam sendo ainda mais gravosas. A lei, quando usa essa expressão nulidade de pleno direito, sempre chama muito a atenção. Aparece no Código de Defesa do Consumidor, aparece aqui também, né? E o artigo 15 prossegue, ele é enfático. O tabelião que lavrar a escritura e o oficião de registro que a transcrever, contendo, não é, essa nulidade, responderão civilmente pelos danos que causarem, sem prejuízo de responsabilidade criminal, não é, em casos aí de prevaricação, falsidade ideológica. E já tem a consequência para as partes também. Tudo isso no mesmo dispositivo, né? O alienante vai ter que restituir ao adquirente o preço pago. Artigo 17, interessante, uma disciplina transitória, não é? Pessoas jurídicas brasileiras que tenham projetos de colonização aprovados até 30 de janeiro de 69 podiam, mediante autorização do presidente, ouvido o Ministério da Agricultura, concluí-los de outorgar escrituras definitivas. Essas regras de transição desta lei são interessantes porque esse tipo de transição volta a aparecer até recentemente. Com esse jogo de entendimentos dos pareceres da AGU, nós, de um modo semelhante, acabamos tendo aí uma regularização, por assim dizer, de aquisições de imóveis feitas por estrangeiros, num período que a própria AGU admitia que era possível. Bom, esses são os dispositivos mais relevantes
dessa lei. E eu só chamo atenção para o artigo 23 da 8.629 de 93, né? Pelo parágrafo 2º, na realidade, do artigo 23. Porque no caput, no parágrafo 1º, é a equiparação do arrendamento à aquisição, a disciplina, as normas sobre aquisição de imóvel rural por estrangeiro sendo estendidas ao arrendamento. Mas o parágrafo 2º é interessante, não é? Como já mencionado, ele diz que compete ao Congresso Nacional autorizar tanto a aquisição como o arrendamento, além dos limites de área e percentual fixados na Lei 5709. Essa é a primeira parte do parágrafo 2º. A segunda parte coloca que exemplificativamente, como a aquisição ou arrendamento por pessoa jurídica estrangeira de área superior a 100 mês, a 100 módulos de exploração indefinida. E com isso nós voltamos para esse quadro que está projetado para todos e que completa o cenário, não é? Para a pessoa física nós temos essas 3 faixas, portanto, a considerar, sendo que a segunda tem só uma observação. Pessoa física, não é? Área com menos de 3 MEI. A aquisição por estrangeiro é livre, dispensa autorização do INCRA, no que tange aí com a restrição de um imóvel por pessoa. Área de imóvel rural entre 3 MEIs e 50 mês, há necessidade de autorização prévia do INCRA, aquela que não tem prazo para ser emitida, né? É difícil, mas tudo bem. E dentro dessa faixa, entre 13 e 50, no que tange a faixa entre 20 e 50, há necessidade para a pessoa física da apresentação do projeto de exploração do imóvel. Área com mais de 50 MEI, a princípio são vedadas as aquisições por estrangeiro, podendo ser autorizadas pelo Congresso Nacional. E esta norma que assim o diz, é esta, do artigo 23, parágrafo 2º da Lei 8629 de 93. Mesma regra que fecha para nós o panorama no que tange a pessoa jurídica, que é talvez mais importante para todos nós. Aqui são apenas 2 faixas. Imóvel rural com menos de 100 MEI é necessária sempre autorização prévia do INCRA, com mais de 100 MEI são vedadas, podendo ser autorizadas pelo Congresso Nacional. Com isso, já estando avançando aqui, falando muito, né, vocês percebem que eu gosto de falar sobre o tema, nós podemos chegar à apreciação dessa polêmica específica, não quanto à aquisição de imóvel rural por estrangeiro propriamente dito, mas a aquisição de imóvel rural pela chamada pessoa jurídica brasileira equiparada à estrangeira. E aqui nós temos o debate, não é? A questão da interpretação da legislação ao longo das últimas décadas, por um lado pela AGU, por outro lado, por decisões do Judiciário em todo o Brasil, e especificamente me concentro no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então vamos lá. O que acontece? A equiparação de sociedades brasileiras a estrangeiras, feita pela Lei 5709, lá no parágrafo 1º ao artigo 1º, foi desde logo contestada no Brasil após a promulgação da Constituição de 88. Porque na Constituição de 88 nós tínhamos o artigo 171, hoje já revogado há bastante tempo. Foi revogado pela emenda 6 de 95. Mas o fato é que esse artigo 171 da Constituição, ele considerava brasileira qualquer empresa constituída sob as leis brasileiras e com sede e administração no país. Então, nós tínhamos, no teor do artigo 171, hoje revogado, a consideração da empresa brasileira como sendo aquela constituída sob as leis brasileiras e com a sua sede no país. Então, primeira característica, Constituição, leis brasileiras. Segunda característica, sede no Brasil.
a questão do capital, a questão do controle não interessa, ou não interessava para o artigo 171 da Constituição, para a caracterização de uma empresa como brasileira. O inciso 2 do artigo 171 fazia uma menção à empresa brasileira de capital nacional para fins de concessão, de proteção, de benefícios especiais temporários, não é? Para alguns fins específicos disciplinados pela própria Constituição, né? Então falava em empresa brasileira de capital nacional, aquela cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas, residentes no país, e entendendo-se por controle efetivo a titularidade da maioria do seu capital. O fato de a gente abrir para falar de uma pessoa brasileira de capital nacional quer dizer que nós podíamos ter, de acordo com esse artigo, uma empresa brasileira que não tivesse capital nacional ou que não tivesse o capital puramente nacional. Bom, com o advento da Constituição, contendo este artigo originalmente, né, antes da sua revogação, o que se entendeu é que, ou que muitos entenderam, inclusive a própria AGU, é que não teria havido a recepção do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 5709. E aí que entra na história um primeiro parecer da AGU, o parecer AGU GQ 22 de 1994. Esse parecer reconheceu a não recepção do artigo 1º, parágrafo 1º da 5709 e, dessa forma, afastou as restrições à aquisição de imóveis rurais por empresas brasileiras com maioria de capital estrangeiro. Mas o artigo 171 da Constituição foi revogado pela emenda 6 de 95, como já dito. Mesmo assim, continuou a prevalecer, por algum tempo, o entendimento de que a equiparação da sociedade brasileira à sociedade estrangeira não era válida. Esse entendimento ele perdurou, já que não teria havido repristinação, né, do artigo 1º ao parágrafo 1º. O fato de ter havido a revogação do 171 não ressuscitaria, não repristinaria a norma da Lei 5709. Nesse sentido, foi um outro parecer da AGU, o parecer da AGU número GQ 181 de 99. Então, depois do parecer 22 de 94, 5 anos depois, a AGU expede novo parecer, o 181, reafirmando o seu entendimento original, afastando as restrições à aquisição de imóveis rurais pelas pessoas jurídicas equiparadas. É interessante analisar, até para o nosso debate aqui depois, o contexto desses pareceres, né? O contexto nacional, o contexto econômico do país. Em 1995, o Brasil deixava um período de hiperinflação para trás, não é? Advento do Plano Real. E o ânimo no momento é de que tinha que haver um aumento de exportações, até como parte da própria política cambial da época, da política de controle da inflação também. Então, o governo como um todo, e a AGU, ela capta, não é? O momento também, na sua interpretação jurídica, o governo como um todo tinha passado a incentivar fortemente a entrada de investimento estrangeiro no país. Daí a ênfase minha inicial na questão do investimento. Essa questão, se vamos querer mais ou menos investimento estrangeiro no Brasil, é que acaba pautando, influenciando o entendimento jurídico, né? Como aquele era um momento de atrair investimento, o parecer 181 perdurou e por mais aí de 10 anos esteve liberada a venda de imóvel rural para empresa brasileira equiparada à estrangeira no Brasil, sem restrições, salvo no caso de área indispensável à segurança nacional. Esse entendimento, porém, como os colegas sabem, pelo menos a maioria, né, deve saber, foi alterado pelo famigerado parecer CGU-AGU 01 de 2008, que foi aprovado pelo parecer LA 01 de 2010. O parecer foi emitido em 2008, aprovado pelo AGU em 2010
Então, a partir de 2010, ele passa a ter força vinculante para toda a administração federal em termos jurídicos. Esse parecer 1 de 2008, ele sustenta, né, ele é uma volta de 180 graus, ele sustenta a constitucionalidade da equiparação. Ele sustenta que é constitucional equiparar pessoa jurídica brasileira que seja efetivamente, que tenha participação de capital estrangeiro, com poder de controle, equiparar, então, essa pessoa jurídica à pessoa estrangeira para fins de restrição à aquisição. Isso se dá ali nos anos entre 2008 e 2010. Novamente, convido os colegas a refletir sobre o cenário econômico. Era um cenário econômico desde 2007 envolvendo uma aura, um clima de crise de alimentos no mundo, envolvendo a possibilidade de adoção em larga escala de biocombustível, etanol como fonte de energia. E, portanto, a visão começa a ser mais protetiva, mais protecionista, ou essa visão começa a influir mais as visões políticas e jurídicas sobre a matéria. Esse parecer 1 de 2008, que é o que está vigorando ainda hoje, ele se baseia em 2 artigos da própria Constituição Federal, o artigo 172 e o artigo 190. O artigo 172, que fala da possibilidade de regulação do investimento estrangeiro conforme interesses nacionais. Então, de fato, há um artigo na Constituição que prevê a possibilidade de regulação, de definição dessa regulação sobre investimento estrangeiro, levando em conta o interesse público. E também o artigo 190, que remete à lei infraconstitucional, a regulação da aquisição ou do arrendamento por pessoa física ou jurídica estrangeira. Então, passou a entender a AGU que o artigo 171, revogado, quando ele ainda não tinha sido revogado, ele admitia, sim, restrições genéricas às empresas brasileiras com capital estrangeiro, ou seja, que o texto infraconstitucional poderia limitar e, portanto, a Lei 5709 teria sido recepcionada. Em prol da segurança jurídica, a AGU reconheceu a validade das aquisições realizadas entre 94 e 2010, porque a própria AGU tinha um entendimento diferente, então não faria sentido agora, né, querer retroativamente mudar, né, aqui um venire contra factum proprium no âmbito do direito público, né? Então foi feito esse reconhecimento. À revelia das conclusões da AGU em 2010, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo emitiu um parecer, o parecer de número 461/12E, 461/12E, parecer que é de 2012, com força normativa, na linha exatamente inversa à AGU. Então, a Corregedoria Geral da Justiça reconheceu, por meio desse parecer, a não recepção do artigo 1º, parágrafo 1º da 5709. E fez isso em qual contexto? No contexto que cumpre a Corregedoria Geral, que é o contexto de ser corregedoria também do extrajudicial. O foco foi a dispensa dos tabeliães e dos oficiais de registro quanto à observância das restrições impostas pela 5.709. Vocês se lembram que nós temos várias normas voltadas aos tabeliães e registradores ali. E a Corregedoria foi instada a se manifestar e se manifestou dizendo, não, no que tange as pessoas equiparadas, a coisa não pega aqui, né? Perfeito. Então, importância, uma vez mais, para a área registral aqui. Bom, ainda que o parecer da AGU, o 1 de 2008, realmente não vinculasse a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, já que se trata de órgão estadual, o INCRA e a União tomaram a iniciativa de questionar judicialmente esse parecer, esse entendimento da Corregedoria, por meio de uma ação ordinária juizada no STF, ação ordinária cível número 2463. Então, foi ajuizada essa ação pelo INCRA e pela União,
E em setembro de 2016, o ministro Marco Aurélio concedeu liminar, suspendendo os efeitos desse parecer da Corregedoria, não é? Efeitos que permanecem suspensos até agora, até o julgamento definitivo da ação, que não ocorreu ainda. Por sinal, no julgamento dessa liminar, o ministro Marco Aurélio já, de alguma forma, parece sinalizar, antecipar, não é, o seu entendimento, e ele sinaliza pela constitucionalidade das restrições às pessoas jurídicas equiparadas. Essa liminar foi juntada também à DPF número 342, a DPF 342, também em curso no STF, também com o relator sendo o ministro Marco Aurélio. Está com ele, está concluso desde novembro de 2016. Uma DPF movida pela Rural, né, pela Sociedade Rural Brasileira, pleiteando o reconhecimento da não recepção lá da norma da Lei 5.709. Bom, diante de todo esse cenário, nós temos no âmbito do INCRA a IN 88 de 2017, que atualizou os procedimentos de autorização para a aquisição e para o arrendamento de imóveis rurais por estrangeiros. Como eu disse no começo da exposição, né, e me aproximo já do fim dela, essa IN ela teve seu conteúdo reproduzido por uma IN mais recente, IN 94. Tanto a 88 como a 94 pouco inovaram a disciplina anterior que o INCRA trazia, especialmente continuando a não estipular um prazo para a análise das operações pelo INCRA, o que realmente eu não deixo de criticar, né? Não é bom para a administração, não é bom para o administrado. Por outro lado, essa IN tem o mérito de organizar, esclarecer diversos procedimentos, os documentos e as informações necessárias para a obtenção da autorização junto ao INCRA. Ela, dentre as várias novidades aqui, e dado o avançado também da exposição, eu destacaria a previsão do recurso administrativo quanto ao indeferimento da autorização, né? Uma das novidades da IN 88, essa possibilidade de que o interessado interponha recurso administrativo dirigido ao superintendente regional do INCRA, porque aí tem prazo. Aí o superintendente do INCRA, ele, caso realmente não tenha havido indeferimento, ele tem o prazo de 5 dias para reconsiderar, ou então encaminhar o recurso para o Comitê de Decisão Regional, o Comitê de Decisão Regional do INCRA, que também tem prazo de 30 dias para finalmente definir se autoriza ou não. Indeferindo, cabe novo recurso pelo interessado à Coordenação Geral de Cadastro Rural, aí em Brasília, que terá 30 dias para definir também. Já aqui em linha de conclusão, nós temos algumas novidades bem recentes na matéria, mas eu só vou enunciar e passar a palavra ao Marcos, porque eu acho que vai ser interessante essa continuidade, não é? Temos duas novidades para destacar. A primeira, eu chamaria a atenção para a aprovação recente, né, em dezembro de 2019, nas comissões, né, aprovação nas comissões de assuntos econômicos e na de agricultura, salvo engano, de um projeto de lei, que é o projeto de lei de autoria do senador Irajá, o PL 2963, de 2019, PL 2963. Ele regulamenta o artigo 190 da Constituição e facilita a aquisição dos imóveis rurais, tem esse objetivo, não é, de facilitar a aquisição dos imóveis rurais por pessoas estrangeiras. Ele se propõe a substituir a 5.709 e ele deixa de fora, não é, as situações das pessoas brasileiras equiparadas. Outra novidade é a já mencionada a Lei 13.986, a conversão da MP do Agro, que prevê a possibilidade de que, no contexto da alienação fiduciária, a pessoa estrangeira possa efetivamente ficar com o imóvel. A previsão não traz aquela necessária obrigatoriedade de transferência do bem
dado em garantia. Então, por via, né, deste canal, não é, quase que uma via reflexa, haveria aí uma facilitação, a possibilidade de aquisição, ao final mesmo, do imóvel rural pelo estrangeiro, sem uma submissão exata a esse regramento todo que acabamos de debater. Eu concluo dizendo o seguinte: ficou aí um bom tempo o quadro, né? O Eduardo colocou, ele não precisa mais estar, até porque eu já estou concluindo, essa suma de argumentos pró e contra a liberação da aquisição no que tange as pessoas equiparadas. Eu acho, colegas, que do ponto de vista da teoria jurídica, realmente me parece que ambos os entendimentos, eles são juridicamente possíveis. Os entendimentos ali de interpretação da lei infraconstitucional e do artigo 171, a sua redação original, hoje o artigo 172, o artigo 190 da Constituição. A interpretação que entende pela equiparação, a interpretação que entende que não houve essa recepção. Juridicamente, acho que é sustentável. Eu, pessoalmente, até entendo que, diante do arcabouço normativo atual, e não é por ser da AGU, mas realmente eu vejo dessa forma, até me parece um pouco mais precisa, realmente, o entendimento de que... o entendimento da AGU me parece que está certo, né? Dessa forma, com base no 172 e no 190. Mas eu acho que o modelo é anacrônico, a visão é anacrônica. Nós temos que pensar como economia de mercado, claro que preservando os demais valores, mas eu acho que o caminho se põe pela alteração legislativa, efetivamente, né? Essa linha dos argumentos pró são muito fortes. Pensar na livre iniciativa, pensar iniciativas que outros países já adotaram e foram bem sucedidas, ficar insistindo de forma um pouco vazia em soberania nacional, segurança alimentar, tudo isso é um pouco forçado na minha forma de ver. Por isso que eu acompanho com bons olhos e com atenção essas mudanças legislativas. Bom, não paro de falar, né? Estourei o meu tempo há muito tempo, mas encerrei. Obrigado aqui pelo meu tempo e pela oportunidade. Obrigado, Marcel. Parabéns pela apresentação. Pessoalmente, uma das melhores apresentações e mais completas que eu já vi sobre o tema. E, reiterando os meus parabéns, passo de pronto a palavra para o Dr. Marcos Prado, para que ele inicie o debate. Marcos. Perfeito. Bom, boa noite a todos os participantes. É um prazer aqui estar entre colegas, debatendo um tema tão caro e tão cotidiano a nossa atividade profissional. A gente que milita na área do agronegócio, do investimento estrangeiro no Brasil. É um prazer ouvir o Dr. Marcel, realmente, assim, uma apresentação que conseguiu, de uma maneira resumida, porque o tema é muito longo mesmo, a história é longa, a legislação tem quase 50 anos de idade, e muita coisa aconteceu ao longo desses 50 anos no Brasil. Então, ele conseguiu resumir o panorama do problema, os principais issues. Parabéns. Eu partilho de uma visão muito similar no que diz respeito à necessidade de atualizar essas normas para uma nova realidade econômica globalizada no terceiro milênio do Brasil. Diferentemente do que ele falou a respeito do entendimento do parecer da AGU sobre a receptividade do dispositivo da lei pela Constituição de 88, me parece que ele não teria sido recepcionado. Aí eu estou com o entendimento anterior da AGU, e acho que o estrangeiro merece, do ponto de vista jurídico, o mesmo tratamento e equidade de tratamento jurídico no Brasil, e acho que esse é o principal fundamento daqueles que advogam no sentido de permitir a propriedade da terra rural a empresas com controle estrangeiro, porque elas se submeterão aos mesmos regramentos ambientais,
do ponto de vista de função social da propriedade rural, riscos até de desapropriação pelo INCRA, que a empresa brasileira, né? Não haverá diferença. Então, desde que ele atue no Brasil, seja nacional ou estrangeiro, mas dentro da legislação brasileira, não haveria por que, a meu ver, salvo casos excepcionais, talvez em faixa de fronteira, casos específicos, não haveria por que restringir, mas, de fato, o assunto é muito polêmico. Não é à toa que nós tivemos, nesses quase 50 anos dessa legislação, inúmeros projetos de lei, tentativas de flexibilizar a legislação, que não chegaram a termo por conta dos interesses que se sobrepõem à matéria, seja do setor militar, do agronegócio, até do setor minerário, o meio ambiente, há vários setores da atividade econômica que se sobrepõem, e é preciso uma conciliação, sem dúvida nenhuma. Falando um pouco, eu vou falar 5 minutos sobre esses dois últimos temas que o Dr. Marcel tocou, que é o projeto de lei que está em fase adiantada no Congresso Nacional, que talvez não fosse o advento da pandemia da saúde, essa legislação já teria sido votada pelo Congresso Nacional, e também sobre a recente lei do agro, que meio que atravessou o caminho do ponto de vista de garantias reais, que era uma matéria também tratada nesse outro PL, e depois eu já anotei aqui mais de 10 questionamentos, doutor Marcel, mas vou selecionar aqui 4, pelo menos. Não vou deixar de aproveitar a presença de um procurador do INCRA aqui para tocar nos pontos polêmicos a respeito do assunto e colocar a visão dele para que a gente possa transitar juntos aqui. Primeiro, rapidamente, a respeito do PL 2963 do senador Irajá, ele está, como o Dr. Marcel já se referiu, em fase adiantada de tramitação legislativa, aguardando o parecer final na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, há uma expectativa de que ele possa ser votado em breve. Quais são as principais novidades desse PL? Primeiro, é que ele permite que a pessoa jurídica brasileira, independente da composição do seu capital ou do controle nacional ou estrangeiro, possa adquirir ou arrendar terras rurais, independente de autorização prévia do INCRA, como regra geral. Depois, ele tinha um regramento específico para garantias reais, que é contraditório, que acabou sendo aprovado na lei do agro, porque ele exigia que o credor que adjudicasse, o credor estrangeiro que adjudicasse a propriedade rural por qualquer meio, assumiria a obrigação de aliená-la no prazo de 2 anos. Isso não constou da lei do agro, que é legislação positivada e aprovada e vigente entre nós já. E até uma dúvida, né? Se esse artigo permanecer nesse projeto de lei, ele vai revogar a lei do agro, né? Como as leis são feitas no Brasil de uma maneira desorganizada, eu não duvido que isso acabe acontecendo. Depois, ele excepcionou entidades que continuam necessitando de uma aprovação especial para aquisição e arrendamento de terras rurais no Brasil. As ONGs, as fundações particulares, os fundos soberanos, que são controlados por capitais de países estrangeiros, né, capitais públicos, e imóveis rurais situados no bioma Amazônia. Tá? A outra novidade do projeto de lei é que ele troca a penalidade de nulidade de pleno direito da Lei 5709 para uma penalidade de anulabilidade do ato, o que me parece mais compatível na prática com os efeitos decorrentes de um reconhecimento pelo INCRA de irregularidade quando aplicável. Depois a questão da fiscalização dos cartórios, acho que já o Dr. Marcel mencionou bastante, não muda muito na lei. E, por fim, ele revoga por completo a Lei 5709 e a Lei 8629, ou seja, fica a legislação atual, objeto de toda a explanação do Dr. Marcel, seria revogado. E ele ainda convalida, torna válido todas as vendas de terras rurais e arrendamentos praticados com base na legislação anterior, mesmo que haja capital estrangeiro. Tá? Ainda que tenha que vincular a prestação de alguma informação, ele convalida. E ele também flexibiliza o acesso à terra rural por empresas de capital estrangeiro para uso, destinação
em caso de prestação de serviços públicos de infraestrutura, por exemplo, torres de transmissão de energia elétrica, hidrelétricas. Há inúmeros outros usos e finalidades do imóvel rural que não estão diretamente relacionados ao agronegócio. Eu citei aqui agora alguns, mas você tem casos de indústrias situadas em área rural e que são empresas multinacionais com controle de capital estrangeiro. Você tem mineradoras, você tem uma série de atividades econômicas que acabam sendo impactadas pela legislação. E, por fim, chamada Lei do Agro, a Lei 13.986, agora de 2020, já positivada, né, em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, ela autoriza a aquisição de terras rurais por estrangeiros ou por pessoas jurídicas brasileiras com controle estrangeiro, pessoas físicas ou jurídicas, instituições financeiras ou não, desde que tenha sido adquirido ou em execução de garantia real, ou em acordos de liquidação de pagamento, via dação em pagamento, por exemplo, ou qualquer outra forma. E altera com isso a própria Lei 5709, de restrição de estrangeiros, e também a legislação do mercado financeiro dos bancos, a Lei 6634, passando a autorizar expressamente, não estipulando nenhum prazo para alienação subsequente desses imóveis. Então, assim, foi abriu a porteira, de repente, né, típico de como a legislação é produzida entre nós, aqui muitas vezes até no Ministério da Economia, né? Muito bem. Diante desse quadro, Marcel, gostaria de colocar algumas questões polêmicas aí que a gente enfrenta na prática, em quem milita na área, e que para que você coloque na sua visão como procurador do INCRA, e na sua visão acadêmica também, né, qual que seria o melhor tratamento. A questão do controle estrangeiro. A lei, né, fala de maioria de capital. O mundo era outro, né? A complexidade do conceito societário de controle era outro. Nós vivemos numa realidade infinitamente mais complexa. Como você bem colocou, o parecer ele alcança hipóteses de controle via acordo de acionistas, por exemplo, via Golden Share, outras estruturas mais complexas que hoje são comuns, né? E aí, uma dúvida que surge, eu já tive esse debate com oficiais de registros de imóveis que tem uma dificuldade enorme em apurar esse controle no caso de companhias, sociedade anônimas de capital aberto, né, com ações negociadas em bolsa, às vezes em várias bolsas no mundo inteiro. Por exemplo, a Vale, hoje. Como determinar o controle estrangeiro ou não no caso de companhias de capital aberto? Você prefere que eu coloque as 4 questões? Ou pode ser, né? Acho que fica mais conciso. A gente colocar as 4. Eu estou anotando bem, registrando, e aí eu vou no bloco. Perfeito. A gente está com a hora muito avançada, eu vou tentar ser bem resumido aqui. Bom, a legislação ela fala expressamente em aquisição e arrendamento. Como você colocou, é sabido por todos que o mercado pratica outras figuras contratuais lícitas, possíveis, previstas na legislação, e que, portanto, não estariam abrangidas na restrição. Nós estamos falando de direito real de superfície, de direito real de uso capião, de contrato de comodato, de contrato de parceria e outras estruturas. Como que você vê a licitude desses outros contratos, considerando que o arrendamento, se o arrendamento não pode, né, direitos reais de superfície, como o usucapião e superfície podem, mas consta lá na cartilha do INCRA que o usucapião pode. Então, me parece uma contradição técnica, né, mas é a realidade. Depois eu queria que você comentasse também essa questão dos serviços públicos. Nós que militamos aí em escritórios empresariais de advocacia full service, temos muito encontros com essa situação de clientes que hoje, por exemplo, o setor elétrico recebe muito investimento estrangeiro. E as linhas de transmissão cortam o país, as hidrelétricas. Não tem nada a ver com agronegócio, não tem nada, a finalidade não é rural. Né, estaria também sujeitos às restrições. Nós sabemos de projetos de lei específicos do setor de infraestrutura que também procuram excluir esses setores da incidência da legislação restritiva. Nessa linha também, nós sabemos que o conceito de imóvel rural ele é um conceito hoje muito mais complexo do que aquele originalmente previsto no Estatuto da Terra nos anos 60 no Brasil.
né? Nós temos hoje grandes indústrias que são unidades produtivas, né? Não é mais aquele pequeno agricultor, aquele pequeno produtor rural dos anos 60. Né? Nesse sentido, quando o imóvel rural não pratica mais uma atividade rural, ou seja, ele não é mais utilizado para aquela finalidade, o critério da finalidade, não o critério da localização dentro de perímetro territorial urbano ou não, ele é reconhecido para fins fiscais de incidência do ITR e do IPTU, mas ele não é reconhecido pelo INCRA para fins da incidência dessa legislação. Penso eu que deveria ser o critério da finalidade. E por fim, eu queria também a sua opinião sobre fundos de investimento, né? Quando você tem um fundo de investimento brasileiro, constituído no Brasil, segundo a legislação brasileira, com administrador brasileiro, mas com cotistas que investem nesse fundo, estrangeiros, os fundos de investimento também estariam sujeitos à incidência da legislação restritiva? E os debenturistas estrangeiros de companhias abertas, né, que possuem debêntures conversíveis em ações, mas que estão na posição de meros debenturistas, eles estariam submetidos à legislação? E por fim, também, a questão da lei do agro, essa coisa dela não ter estipulado nenhum prazo para a revenda do imóvel, se você acha que isso se sustenta do ponto de vista constitucional e como vai ficar com a nova legislação. Tá? E ainda a questão da conversão em urbano que eu falei, muitas vezes o imóvel é adquirido por uma empresa com companhia estrangeira e ele vem a ser convertido em urbano posteriormente. Estaria o problema solucionado? Na letra da lei, como a penalidade é de nulidade, é insanável e imprescritível. Né? Será que a conversão em urbano não resolveria o problema ou a nulidade é insuperável? Bom, são esses alguns dos infinitos temas polêmicos que o assunto tem, embora os seus 50 anos de vida, muitas questões ainda não estão resolvidas e causam dor de cabeça e transtorno, principalmente aos advogados que militam na área. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Marcos. Eu anotei aqui rapidamente os registros, perguntas boas. Uma dessas perguntas eu já antecipo que, antes de proferir qualquer resposta, encabendo, né, e o nosso mediador autorizando, eu passaria a um ilustre participante, a quem eu gostaria de cumprimentar, que é o Dr. Mauro Antônio Rocha, que está nos acompanhando. A quem eu cumprimento com muita alegria, porque conheço e admiro o trabalho, os escritos muito importantes, né, a autoridade em tema de alienação fiduciária, inclusive. Inclusive, se me for permitido fazer essa quebra do protocolo, eu antes de passar a resposta sequencial aqui, cumprimentando o Dr. Mauro, queria perguntar a opinião, a visão dele nessa questão da lei do agro agora, né, conversão da MP, nessa questão da alienação fiduciária e de não ter ocorrido a forma como foi ali estipulado, essa previsão com relação à alienação do imóvel, ou seja, podendo permanecer na titularidade como um próprio e verdadeiro negócio fiduciário. Ok, boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo em ordem. Boa noite, doutor Mauro. Oi, Marco, Tristão, demais colegas. Então, eu tenho estudado com algum cuidado essa lei 13.986 em relação a essa questão da aplicação da lei 9.514. Na verdade, eu não estou muito bem convencido de que há aqui uma operação de alienação fiduciária. Não é? O que eu vejo aqui é a aplicação subsidiária dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514. Como a forma de execução extrajudicial. Não é? Então, aqui onde aparentemente há uma exceção à regra geral de realização do bem através do leilão, não é? E a quitação mútua da dívida
né, e de direitos e obrigações, me parece que mais do que uma exceção é a utilização do procedimento, tá? Com uma finalidade diferente. Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Eu tinha separado, estava até aqui com o texto para discutir isso com vocês, para saber o que é que vocês achavam disso, né? Agora, eu não vejo aqui no capítulo 3º, né, da lei, a aplicação efetiva de alienação fiduciária. Eu não consigo identificar. Mauro, Acho que... talvez o capítulo 10, desculpa te interromper, mas é porque no capítulo 10, no artigo 51 e 52, aí ele faz uma alteração específica e fala da propriedade fiduciária. Você tem razão, no começo ele fala do patrimônio em afetação. Eu acho que você está falando do patrimônio rural em afetação, que é essa disciplina específica aí, e eu concordo 100% com você que ele aplica de maneira paralela, e para mim é uma grande dúvida como é que se dá a execução de uma dívida no patrimônio rural afetado. Eu estava estudando esse tema essa semana e eu concordo 100% com você que não é um negócio fiduciário, não é uma alienação fiduciária, mas eu acho que o ponto do Marcel se refere ao artigo específico que prevê a possibilidade de se constituir garantia hipotecária ou alienação fiduciária em favor de credor estrangeiro ou equiparado a estrangeiro, e que essa aquisição, eventualmente, numa adjudicação, numa dação em pagamento, num acordo para liquidação dessa dívida, num primeiro leilão positivo com o adjudicante, que seja um outro terceiro, ele não estaria afetado pela restrição originária lá da lei de 71. Tá. Compreendi. Eu preciso estudar melhor isso aqui. Mas, aparentemente, então, é uma situação de exceção tal qual a que foi feita com o crédito rotativo, né? Onde você constitui a alienação fiduciária. Eu pessoalmente, neste caso aqui, você tem duas situações, né? Você tem uma situação onde você pode transmitir a propriedade diretamente, né? Independentemente de leilão, independente da realização do bem, e você tem uma outra situação onde você faz os leilões e, não alcançando resultado positivo suficiente para a quitação da dívida, você pode prosseguir na execução da diferença. Não é? Rapaz, eu não vejo com bons olhos isso. Não vejo. Eu acho que a alienação fiduciária ela tem uma finalidade de paridade, não é? Você faz a operação, com garantia fiduciária, e a garantia fiduciária ela deve ser consentânea com a operação, de forma que, uma vez inadimplido, você executa o bem em garantia e liquida a operação, não é? Sem precisar prosseguir lá com outras cobranças. Eu digo isso porque a mecânica da alienação fiduciária, ela prevê, primeiro, que o credor pode escolher o bem que vai garantir a operação. Segundo, o credor pode avaliar o bem da garantia, certo? Terceiro, ele pode dar em troca ou em correlação com aquela garantia o valor que ele entender suficiente, não é? Então, eu acho que é uma daquelas situações que tiram a segurança jurídica da alienação fiduciária e fazem com que o Instituto comece a ser utilizado de uma forma diferente, em prejuízo aos interesses dos credores, principalmente. Não sei se foi claro. Com certeza. Eu concordo com a visão do Dr. Mauro. Eu acho que são dois aspectos aqui. Realmente, da minha parte também,
gostaria de me debruçar com mais cuidado nesse dispositivo, nessa disciplina trazida nessa lei, porque em matéria de alienação fiduciária, no Brasil, a gente sabe que são múltiplas menções legislativas e, às vezes, com institutos diferentes, e não raro se usa ali o termo, e o que você tem não é propriamente uma disciplina de alienação fiduciária. Então, nós teremos primeiro que determinar se trata mesmo da figura que nós imaginamos. Confirmando-se isso, do ponto de vista do Instituto da Alienação Fiduciária, eu também não vejo com bons olhos como o Dr. Mauro, porque você está desvirtuando, e isso não é positivo. No que tange à questão da aquisição de imóvel rural por estrangeiro em si, também há um problema de desvirtuamento, porque não se põe para esse fim, quer dizer, o uso do mecanismo da garantia para esse fim de ser uma porta de entrada para a abertura, né, dessas aquisições, quer dizer, nós temos que ter, e essa é a minha visão, eu retomo a ela, esclarecendo, porque eu terminei, como eu tinha atrasado, né, já um pouquinho, eu fui um pouco breve, mas eu quero ser muito claro na minha visão. Eu disse que as duas posições, elas são juridicamente sustentáveis, elas são razoáveis, a partir da interpretação. O problema ele é intrincado, mas ele a gente pode tentar resumir. A legislação infraconstitucional e a sua recepção ou não pela Constituição de 88, o artigo 171, o artigo 172 e o artigo 190. Me parece que as duas argumentações são sustentáveis, porque às vezes nós temos alguns debates que, francamente, a gente encontra um entendimento que ou ele é ilegal ou ele é inconstitucional. Aqui eu acho que as duas construções têm uma lógica jurídica, e dentro disso eu tomei um partido pessoal pela lógica jurídica da AGU, porque me parece que realmente o 172 e o 190 da Constituição, eles dão uma margem a que o legislador infraconstitucional possa abrir esse tipo de diferenciação e dizer, olha, a regulação que o legislador brasileiro entende melhor é essa de distinguir e de dizer que realmente a pessoa jurídica é brasileira, mas tem aqui o controle, a participação estrangeira, então nós vamos fazer isso. Do ponto de vista formal, eu tomei partido, mas eu não concordo com o mérito. Isso que eu queria ser muito claro quanto a isso. Eu acho isso muito ruim, acho anacrônico. Acho que nós temos que alterar essa norma realmente com bastante urgência. E em prol de uma norma equilibrada, né? Que realmente separe as coisas. Segurança nacional é uma coisa, onde tem que ter, e a gente trabalha isso dessa maneira. Poxa vida, tirando a questão de ser terra, quase nada tem a ver com a discussão do investimento. Sabe, a gente fica realmente atrasando aí o país, a economia do país. Então, apesar de que sob esse segundo aspecto do próprio tema da aquisição por estrangeiro, há um desvirtuamento também, que você está ampliando a possibilidade aquisitiva por meio de um instituto que não deveria ser a porta de entrada para isso, pelo menos tem aí um espírito algo positivo de mostrar talvez uma tendência, não é? Quem sabe um caminhar mais rápido desse projeto de lei que pode ser melhorado talvez, mas tem algumas coisas bastante boas ali. Eu acho que o mercado está aguardando com uma certa ansiedade. Eu vou procurar agora pegar aqui o bloco de questões, né, e tentar responder assim um pouco rapidamente, sem prejuízo de retornar no futuro, né, ulteriores debates. Tem uma questão aqui em particular, a 4 na minha ordem, que é toca a questão do conceito de imóvel rural. Bom, aí é objeto para um debate de 1h30 aqui, porque esses critérios da destinação e da localização, eu fiz já um apanhado, eu tenho uma aula completa que eu dou sobre isso lá no nosso curso de pós de registral do IDP, um levantamento de todos os usos que a legislação faz, ora tomando partido de um, ora de outro critério. Então, isso aqui é um problema grande. Você mencionou o reconhecimento pelo INCRA, né? Falta harmonia, eu entendo, eu concordo um pouco. Falta um pouquinho, às vezes, de uma visão um pouco mais coerente. Mas indo pela ordem aqui, a primeira questão dizia a respeito
a questão do controle estrangeiro, a questão das formas que o controle se exerce, não é? Nossa, eu anotei mal com a minha própria letra aqui, como apurar esse controle, tá? Como Isso, apurar, basicamente. No caso de companhia de capital aberto. Capital. Me parece que no projeto aí do senador Irajá, tem alguma previsão sobre isso, não tem, não? Posso estar enganado, mas eu vi em algum dos projetos, viu, que tem uma previsão de que tem que constar um detalhamento. Mesmo assim, é difícil. Bom, talvez não exatamente sobre isso. Acho que é insuficiente a previsão que eu vi, se é que foi nesse projeto. É a previsão sobre aspectos de estrutura, não basta juntar o ato constitutivo, mas teria que haver um detalhamento maior da organização societária. Depois eu vou localizar essa norma e repasso para vocês. É norma projetada, né? Mas, assim, é muito difícil, né? Porque, como você disse, os mecanismos de controle são muito vastos. Você nunca vai conseguir colocar, né, algo que cubra totalmente. Realmente, o desafio aí é grande. A questão da aquisição e do arrendamento de outras figuras, né? Como que eu vejo a licitude disso daí? Dentro do regime de cada figura, eu vou dar uma resposta muito pragmática e realista. Eu ando numa fase aí do realismo jurídico, que sempre fui mais aí aristotélico, agora eu estou mais no realismo. Se funciona, e se não, sabe, se a gente está pensando teleologicamente, realmente a disciplina ela é anacrônica, eu a considero ruim. São subterfúgios que os agentes econômicos têm que utilizar às vezes. Eles queriam proceder a uma aquisição efetiva. Aí tem que se valer de superfície, tem que se valer de usufruto. Tudo bem, o instituto jurídico está posto lá para ser utilizado dentro dos seus fins. Se não extrapolar, não extravasar o regramento próprio, cogente de cada instituto, tudo bem, se a finalidade é atingida. É uma pena, né? Vamos dizer, não precisaria se a disciplina fosse melhor, né? Mas eu não vejo, vamos dizer que no mínimo eu teria muito cuidado em partir para análises em termos de fraude à lei. Não, sabe? Cuidado, muito cuidado, né? A menos que o desvio da disciplina do Instituto seja muito grande. A questão do setor elétrico é interessante, né? Eu tinha um levantamento mais antigo, mas eu não sei que fim levou, porque tinha um projeto de lei que partiu do próprio Ministério de Minas e Energia. Não sei se alguém tem notícia disso, se foi apensado ou algum outro. Porque essa questão é vital. Para o setor elétrico é muito importante. E o projeto que partia de lá era nessa linha de pura e simplesmente tirar a previsão, a equiparação das pessoas jurídicas brasileiras equiparadas, né? Realmente afastar essa questão da equiparação de um modo total, né? Vamos ver aqui, avançando para o próximo. A questão dos fundos de investimento, nós esbarramos no mesmo problema, não no mesmo, mas muito semelhante à questão da variedade dos mecanismos assim de controle. São figuras que vão ganhando um peso maior contemporaneamente e que a gente precisa considerar. A própria questão da situação jurídica dos fundos, né, interessa grandemente em várias frentes. Eu estou nessa luta aí com a Covid para conseguir defender a minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado é sobre o patrimônio, em geral. Alguns professores falam, você é louco, mas não tem um recorte? Não, tem um recorte. Autonomia, separação patrimonial, fenômenos de patrimônios autônomos, separados, como é o caso dos fundos, né? Mas também o patrimônio como um todo. E o reconhecimento desse fenômeno, né? São sujeitos de direito não personificados, né? Esse debate eu tive com Melim um tempo atrás, né? E como encarar isso aqui? Agora, a questão de debenturistas, de participação, quer dizer, o que eu posso responder nesse momento, que aí já estamos chegando na parte mais avançada da discussão, esse tipo de fenômeno que mostra a variedade das participações, né? De estrangeiros, de brasileiros, faz com que eu veja, reforce a minha opinião, que a disciplina atual ela não é boa, ela simplesmente faz um corte, coloca, olha, se tem participação ali com poder de controle estrangeiro, é estrangeiro e pronto. Eu acho que a gente tem que ir um pouco além disso, né? Tem que ir um pouco além disso e verificar
se a gente quer ou não um investimento no Brasil, né? Isso é importante de levar em conta. Esqueci alguma, talvez a última, conversão, conversão em urbanos, a questão da nulidade. Da né? nulidade. A conversão, se ela sanaria ou não a nulidade. Bom, como eu falei, alguém poderia fazer um artigo aqui sobre essa previsão também. Eu tenho a tendência, não sei, aqui eu vou ter que fugir pela tangente. Realmente difícil, né? É que a previsão poderia ser um pouco mais light, né? Até que o projeto fala em anulabilidade, né? Na aquisição do imóvel pelo estrangeiro. Ficava melhor, né? Ficava melhor. Mas no final do dia, a minha percepção geral sobre o tema é que existe um certo cinismo positivo no tratamento do tema. E, assim, hoje é virtualmente impossível para um estrangeiro, aí me corrija se eu estiver errado, Marcel, para um estrangeiro ou para um estrangeiro equiparado adquirir um imóvel com as autorizações necessárias. Então, a gente vive uma vida que é mais ou menos aquela política do exército americano no início dos anos 2000, a respeito dos oficiais homossexuais. Era uma política de don't ask, don't tell. Então, assim, eu não pergunto, eu também não te conto, a gente segue comprando, nós advogados seguimos adotando estruturas alternativas para viabilizar a aquisição de imóvel rural por estrangeiro ou por equiparado, com super preferencial, emissão de debênture, direito real de superfície, usufruto, comodato de 99 anos, ou seja, uma série de instrumentos e negócios jurídicos cuja causa, né, no sentido de função econômico-social, está longe de ser atendida, né? A gente tem uma deturpação causal da base desses negócios jurídicos de maneira a acomodar. Perfeito. Enquanto não vier uma reforma completa na legislação, a gente vai viver também dessa capacidade normativa de igarapé, que é mais ou menos o que aconteceu na lei do agro, né? Em que você cria ali um igarapé que vai tratar da alienação fiduciária, ignorando basicamente o funcionamento do sistema inteiro, né? Aí você cria aquele enxerto, tapa o buraco com band-aid, cria mais um ambiente gigante para negócios jurídicos simulados, né? Imagina dações em pagamento em negócios fiduciários lá pela disposição do artigo 8º, do parágrafo 8º do artigo 25 da 9.514, que permite ao credor fiduciário receber o direito real de aquisição do fiduciante como dação em pagamento, enfim. Assim, acho que já passou um pouco da hora da gente efetivamente ter o tema enfrentado de uma maneira ampla num debate no Congresso Nacional e de que essa legislação de fato mude. Porque não adianta a gente vir com argumento de segurança nacional, quer dizer, a coisa já acontece, né? E só mais um comentário, não pensem que isso é exclusividade do Brasil. Eu participei o ano passado de uma disciplina capitaneada pelo pessoal da GV, uma disciplina de graduação optativa que falava sobre direito dos BRICS, em que a gente conseguiu trazer estudantes e advogados da China, da Índia, da Rússia, do Brasil. Da África do Sul a gente não conseguiu. E é impressionante como, por exemplo, a questão da aquisição de imóvel rural por estrangeiro, obviamente que com outras matizes, ela está presente em alguma maior ou menor medida em todos esses ordenamentos. Existem discussões assemelhadas na China, mas muito mais focadas na aquisição urbana do que na aquisição rural, porque a propriedade rural é coletiva. Então não existe propriedade privada agrícola na China. Mas as discussões são muito parecidas. E, inclusive, lá a gente encontra negócios jurídicos com base causal transversada para fazer acomodar as restrições. Comodato de 99 anos, arrendamentos, negócios jurídicos pessoais que fazem, às vezes, de negócio jurídico de direito real e assim por diante. Então, era só esse o comentário que eu gostaria de fazer para tentar dar um pouco mais de cor para a discussão. Não, perfeito. Que notícia, hein? Que notícia interessante da China. A gente também é comum nessa matéria fazer um comparativo, né? Falar, olha, tem coisas aqui que é só no Brasil, temos que olhar para os outros. Mas, de certa forma, a tensão
com os defensores das questões de soberania, de protecionismo. Tem também a questão econômica para os protecionistas, né? A questão de proteção de commodities. Não, porque tem que ter cautela com investimento realizado por fundo soberano de um país que tem um interesse muito forte aqui em importar. Então ele vem, ele adquire, aí depois como é que vai ficar o nosso produto aqui também. Mas isso, o Estado pode regular, sabe? Tem mecanismos para regular adequadamente, não tem que ficar pensando muito. Marcel, e nesse sentido, o PL andou bem, né, do senador Irajá, porque ele exclui aí essas entidades que, na prática, acabam sendo utilizadas, os fundos soberanos, pelas razões que você acaba de mencionar. No caso das organizações não governamentais, infelizmente, há um desvio de finalidade de ONGs no Brasil gigantesco. ONGs são utilizadas para finalidades das mais diversas do que as que deveriam ser para finalidades sociais, né? Tem ONG do crime organizado, tem ONG para crime ambiental. Então, assim, infelizmente, né? Então, assim, essas entidades que o próprio projeto de lei já olha, né? Essas daqui continuam sendo obrigadas à obtenção de anuência prévia. A própria pessoa jurídica estrangeira também continua obrigada à anuência prévia. Né? O que foi dispensado é uma empresa brasileira que tenha controle de capital. Porque a empresa brasileira já está submetida a todas as leis brasileiras, tal qual outra pessoa jurídica nacional. Né? Não, assim, me parece que aí que é o pulo do gato. Enfim, mas estou muito satisfeito. Obrigado aí pelos comentários aí. Desculpe a metralhadora aqui, mas... De forma alguma, foi perfeito. Pelo adiantado da hora, a gente precisava agilizar aqui. Em termos de, não sei se o público quer participar, alguém tem algum questionamento aí, Tristão? No chat? Tentei abrir o chat aqui. Chat, perguntas específicas não recebemos, mas eu tenho uma para endereçar para o Dr. Marcel, que toca a questão da suspensão do provimento aqui do TJ de São Paulo, que autorizava, né, os registradores imobiliários a registrar negócios jurídicos de transmissão. Assim, eu queria ouvir um pouco da tua opinião, na medida em que o parecer da AGU, né, ele não vincula, ele vincula o funcionalismo público federal, ele não tem caráter vinculante em relação a outras autoridades, e quem estabelece a norma de ordem de serviço aqui dos cartórios no estado, em cada um dos seus estados, são as respectivas corregedorias. Então, assim, a opinião do doutor a respeito especificamente da decisão do Marco Aurélio, da suspensão, porque, assim, na prática você tem um advogado-geral da União legislando, né? Ou estabelecendo interpretação vinculante. Eu acho isso muito perigoso. Esse ponto ele é um pouco complicado, porque é verdade, eu mesmo fiz essa referência. Não há uma subordinação da corregedoria à AGU, isso é evidente. E tem mais uma questão também, que também tenho que reconhecer. O parecer da corregedoria ele está voltado para a sua esfera de regulação, envolvendo a missão que ele cumpre de controle, de supervisão das serventias extrajudiciais. Então, aí adotou a sua interpretação, tendo isso em mira. Mas a gente tem, por outro lado, aí puxando, né, agora sim vou puxar um pouco sim a sardinha para a instituição. Transborda um pouco, porque na medida em que está a corregedoria concentrada na questão dos deveres, do que deve ou não deve cumprir o tabelião registrador, foram fazer a interpretação da lei federal numa colisão de entendimento direta, onde, assim, cabimento para o questionamento eu entendo que havia, né? Falar, olha, mas o fato é o seguinte, se vocês estão dispensando esses requisitos aqui para os registradores e para os tabeliães, e como fundamento estão interpretando a questão da equiparação desta forma, né? Estão afirmando para nós que há efetivamente esta possibilidade de liberar a aquisição nesses casos, nós temos uma situação
de incerteza interpretativa. Essa situação não pode perdurar, né? Então, nesse sentido, eu acho que o questionamento ele cabia. Mas normalmente a gente critica, não, está lá parado, até eu fiz essa referência, não, está lá desde 2016 com o Marco Aurélio, tudo bem. Mas eu acho que não é pela via judicial que vai se dar essa definição de uma forma definitiva, né? Uma definição definitiva dessa matéria. Até porque o Marco Aurélio também já sinalizou aqui a visão dele, o ministro Marco Aurélio, e eu acho que o arcabouço não é bom, né? Então, parece que cada um aqui nesse nosso debate com aspectos próprios da sua visão e da sua própria experiência na advocacia pública, na advocacia privada, mas houve um ponto de convergência aqui muito grande. Eu acho que tem que mudar o arcabouço, né? Acho que todos estamos aí de acordo com isso. Tem que haver essa alteração. Gostei disso. Parafraseando aqui um ilustre jurista chamado Washington, compadre, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Então, o arcabouço é muito ruim mesmo. E digo mais, assim, até desculpa te interromper, mas tranquilo, vem essa decisão pelo STF. Pô, aí depois vai ter outra mudança aqui, mudança ali, entendeu? Pô, essas décadas já vem mostrando isso. Alterações normativas, legais, alterações regulamentares, alterações de entendimento, de parecer, né? A discussão está no âmbito do parecer para lá e para cá. Tem que ter uma lei adequada, detalhista, né? Que traga isso de um modo detalhado. Eu estou esperançoso. Essa questão aí da alienação fiduciária, embora seja meio torta na linha do jurista compadre, Washington, ela pelo menos sinaliza, talvez o pessoal no Congresso comece a ficar com a visão mais aberta para o andamento disso. No âmbito do governo atual, né, eu ano passado tive essa oportunidade de estar em Brasília, muito perto de todos esses ministérios, é o governo em que isso está mais tensionado, né? A gente tem ministérios claramente alinhados com uma das correntes, e nós temos a ala militar que realmente tem uma visão também, assim, a gente critica um pouco, mas de acordo com a missão deles, né? Então, cabe a alguém mediar e sopesar esses valores. Muito bem. Eu acho que da minha parte aqui, eu queria aproveitar para agradecer já pela oportunidade de ter essa conversa, foi muito prazerosa para mim. Agradecer o Eduardo pela mediação e, mais do que mediação, pelo debate, e o Marcos pelo debate aqui e pela condução precisa dos questionamentos que dão pontos realmente importantes, né? E o Dr. Mauro também, que eu me perdoe até surpreendê-lo aqui, mas eu tinha que abrir nessa questão da alienação fiduciária, porque eu estava curioso, queria ter a sua visão, né? Mas aí nós vamos nos dedicar na compreensão melhor dessas novidades, né? Porque realmente a gente é surpreendido diariamente no Brasil. Legal. Quer falar, Maurão? Não, eu estava revendo aqui o artigo 51 e 52, e é aquele negócio. Como começamos a falar, né? Precisamos nos debruçar mais sobre a lei e entendê-la melhor. Mas eu vejo aqui que eles tratam de liquidação de transação, liquidação por transação, né? Não é isso? A dação em pagamento é uma transação, tá certo? É uma transação. Mas não só, pode haver outras. Me parece que a dação em pagamento é a entrega do bem em pagamento da dívida. Tudo bem. Agora, uma transação, ela pode incluir o reembolso de valores, não é? Outras coisas, o adorno de valores. O que permite, o que facilita, digamos assim, eu acho que não é essa a intenção da lei, mas me chama a atenção, o que permite a transmissão da propriedade, independentemente da alienação fiduciária. É utilizar a alienação fiduciária como meio de transmissão da propriedade, não é? E não como meio de garantia. Isso é que me surpreende um pouco aqui.
Mas nós temos que entender melhor isso aqui. Me parece que a lei não tem a visão restritiva da transmissão, né? Portanto, não teria grande influência isso aqui. Mas me chama a atenção essa situação. Tá? De resto, agradecer aí pela sua exposição, muito boa, né? Muito interessante. E talvez voltarmos aí numa segunda live sobre o assunto, que eu acho que nós temos mais o que discutir sobre isso. Eu, desde logo, permaneço à disposição. Muito obrigado, doutor Mauro. Obrigado mesmo. Legal, muito bom. Acho que certamente teremos outras oportunidades, Marcel. E em breve novos convites e certamente estaremos juntos novamente para discutir esse tema. Oxalá para discutir os principais aspectos de uma nova legislação. Queria agradecer pela presença de todos, palestrante, debatedor, todos presentes aí, convidados e associados, e até a próxima, pessoal. Boa noite, fiquem bem. Até a próxima, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado a todos. Já até logo.